seja muito bem-vindo ao seu podcast Liderança de Alto Impacto. Esse em que eu convido personalidades, porque são personalidades, autoridades no ato de liderar, construindo resultados incríveis. E os meus convidados de hoje não é para menos que vão falar sobre liderar um negócio. Eu tenho aqui comigo hoje Daiane Pinheiro, seja muito bem-vinda, à frente de um conjunto de lojas. Depois ela explica para você. E aí ela está trabalhando esse olhar do varejo diferenciado, inclusive impulsionando muitos novos líderes nos seus negócios. Eu tenho também Clederniero, muito chique esse nome italiano maravilhoso, à frente de uma indústria de plástico que também tem grande diferencial no nosso mercado. Aproveitando que eu estou convidando você a assistir o Liderança de Alto Impacto, escuta também os nossos outros podcasts. O podcast Foco na Solução, em que você conta os seus perrengues, esses que eu mantenho sobre segredo, mas a gente revela o que aconteceu e busca soluções para você. Tem também o podcast Tive uma Ideia. Nesse eu conto os meus próprios perrengues e como eu fiz para sair deles. E agora, sem mais delongas, porque tem uma conversa boa para acontecer, muito rica, muito produtiva. Sejam muito bem-vindos, Cléder e Daiana. Estou super feliz de ter vocês aqui. Que bom, Cíntia. Muito obrigada pelo convite, né? E aos nossos telespectadores que estão assistindo, fiquem aqui que tem muita coisa legal. Muito obrigada, muito bom estar aqui, dividindo conhecimento com você e com todos que estão nos assistindo. Obrigada, Dai. Eu também gostaria de agradecer muito, Cíntia, a esse convite. Gostaria de falar que é uma honra, né, estar aqui contigo, minha coaching. E gostaria também de agradecer aí a Daiane por fazer parte aí dessa experiência. E é isso, esperamos trazer assuntos bons aí para compartilhar. Maravilha. E, gente, você não sabe, eu tenho que dizer pra você, faz tempo que eu quero fazer essa mesa com esses dois, viu? Faz tempo que eu quero fazer os dois, e vai pra agenda pra cá, e agenda pra lá, e agenda pra cá, e esse dia chegou. Então eu tô super feliz mesmo da gente conseguir reunir vocês, porque além de tudo, a gente vai falar hoje sobre o desafio de liderar um negócio, porque já não é mais só sobre liderar outros líderes, liderar a si mesmo, é sobre você garantir que um negócio inteiro funcione. E eu acredito, mas quero escutar muito de vocês sobre isso e aprender muito, que é na formação de outros líderes que essa sustentabilidade se faz, não é? Então, assim, eu tô aqui super aprendiz e quero começar com essa primeira pergunta mais abrangente. Quais são esses desafios de você estar à frente de um negócio e fazer ele se fazer, não é? Qual é esse desafio? Então, Cíntia, não tem, né, a gente quando fala em desafio, eu gostaria de falar só um pouquinho da trajetória. Ótimo. Certo? Nós somos da área do termoplástico, temos uma empresa aqui no Distrito Industrial, no MDG Filmes, 2 unidades. Somos do sul do país, chegamos aqui em 2015, né? Chegamos bem modesto. De 2015 para 2023 crescemos aí 2.000%, né? E esse crescimento ele vem se dando com muito fora da curva, certo? Algumas, né, a gente fala hoje que o ramo do termoplástico, ele tem muitos desafios, né? E um deles, sendo o principal, é a sustentabilidade. E hoje a gente não mira só a empresa, a FCO Group, que é a empresa para a qual eu trabalho, que hoje é um grupo que está entre os principais aí do país. A gente não busca só a produção do plástico em si, como também trazer novas tecnologias para o plástico ser sustentável, certo? Falar em praticidade, né, também do plástico. Né, esses números
crescentes nos trazem, como administrador, como gestor, uma série de desafios. E um deles é o desafio micro, interno, né? Que é fazer esses líderes, essa formação da liderança para quê? Para dar continuidade no negócio e, além de tudo, fazer o negócio, né, sair com qualidade. Eu acredito que o nosso maior desafio realmente é fazer com que esses líderes e os nossos colaboradores performem. Ótimo. E você, como é que você vê, né? Hoje é o varejo, você atua no varejo, e eu sempre falo esse construir sonhos de outros, não é? Conte um pouquinho aí desses desafios, Dai. Bom, a nossa empresa é Real Equipamentos, a gente está há 46 anos no mercado. Eu faço parte da segunda geração que está à frente do negócio. E o propósito é o empreendedorismo, é fomentar cada vez mais o empreendedorismo no Amazonas através das máquinas de gastronomia, salão de beleza, ateliê de costura. Então, o nosso propósito é esse, de fomentar o negócio no Amazonas para que nós cresçamos cada vez mais. Nós, Estado, Amazonas, que você só consegue se manter em algo quando você tem um propósito maior. Então, a gente trabalha para que o empreendedorismo cresça cada vez mais aqui. E quanto aos desafios na gestão, né? 46 anos tem muito, não tem? Enfim, eu estou há um pouco menos de 20 anos na empresa e de lá para cá algumas coisas já mudaram, né? Cíntia, eu te contar um negócio. Me conte. Me conte, só para nós, só para mim, pro Cleber. Quando eu cheguei na empresa... Gente, quando eu cheguei na empresa, não tinha nem fardamento. Eu olhava aquelas pessoas atendendo de bermuda, eu falei, meu Deus do céu! Então, é esses do pequeno ao grande. Então, o desafio de colocar um fardamento, aí tem aquela, mas até hoje eu nunca usei, vou usar hoje. O desafio de começar, como bem o Cléder falou, performar. Então, o gestor, ele vê a capacidade do seu colaborador e às vezes o colaborador não se reconhece, não vê isso. Então cabe ao líder falar, não, você pode mais. Recentemente eu tive a prova isso com um colaborador. Ele vinha performando e eu sabia que ele podia mais. Ele podia 30% mais. E eu falei, não, adoro um desafio, né? Vem cá. Tu vai fazer. Não, vai, deixa eu te contar. Aí vai para cálculo, como é que performa, quantas ligações, quantas visitas. Então, os desafios. Primeiro, eu acredito que o líder tem que se conhecer. Ele tem que se conhecer profundamente e saber até onde ele pode ir. E conhecer os liderados, que isso é de suma importância. Quando você junta esses dois conhecimentos com a técnica da alta performance, você consegue fazer com que qualquer colaborador dê o seu máximo. Agora, sempre lembrando a quem nos está assistindo que tem tanto colaboradores como líder. Não adianta você, líder, saber o tanto que o colaborador consegue chegar se ele não quiser. E que esse é o maior desafio, né? Desafio. Eu vejo isso também, vou jogar essa bola agora para o Cléder, que é muitas vezes enxergar, perceber, identificar esse potencial, se esforçar ao máximo para fazer com que ele reconheça esse potencial. E aí eu vou pipocar na mesa assim, qual é o limite? Porque assim, eu acho que também deve ser muito, borbulha muito no coração, eu imagino. Poxa, eu tô vendo, eu acredito, mas a pessoa não quer, né? E nessa hora que você tem que olhar para a pessoa, mas não pode abrir mão de olhar para o negócio como um todo, qual é esse limite? O que vocês fazem, o que vocês pensam, né? Para fazer essa régua. Ô, Cíntia, eu sempre gosto de citar meus exemplos com histórias. Tá bom. Então, eu assisti domingo. Na Netflix tem lá uma pregação do Denver. É Sim. Denver? Dave Lovato? Não, é Denver. Enfim. Tá bom.
esqueci o sobrenome dele agora. Então ele estava pregando e te confesso, né? Eu sou cristão e o meu líder, o líder que eu tenho como exemplo é Jesus Cristo, certo? Aí lá ele citou assim que como Jesus Cristo ele fez o recrutamento dos 12 apóstolos, certo? Então o que me chamou a atenção foi do seguinte, que por que Jesus Cristo recrutou Judas, né? E quem se identifica aqui em Judas, né? Ele falou para a plateia. Aí ele assim, e João? Quem se identifica com João? Olha que são personalidades diferentes, realmente são pessoas com forma de fazer as coisas diferentes, perfis diferentes. Aí ele disse assim, e tem alguém aqui, Tomé, que só acredita vendo, né? Aí ele assim, e Pedro? Tem Pedro aqui? Aí eu me identifiquei. Pedro! Porque tem um Pedro aqui que eu tento deixar ele preso dentro de mim, igual ele falou também. E eu deixo ele preso, né? Pedro, né? Então, o que eu quero trazer com isso? Que realmente, eu acredito que o líder, ele, assim como Jesus Cristo, ele chegava sempre na hora certa, no momento certo, e fazia as coisas certas. Entende? Era pragmático. E claro que isso são habilidades que, né, requer, né, um autoconhecimento, um conhecimento da equipe, a hora de abordar as situações. Agora, respondendo a tua pergunta, eu acredito que sim, que tem um limite até onde o líder pode chegar, certo? Tem um limite até onde que tu pode chegar. E esse limite, eu acredito que é quando o trabalho da outra pessoa esteja muito aquém do grupo, certo? Então, tu tenta levantar, tu tenta instigar, tu dá treinamento, e a outra pessoa chega num ponto que não acompanha o ritmo, certo? Então, a partir do momento que ela não acompanha o ritmo e tu deixar esse líder na equipe, o que vai acontecer? Ele vai nivelar o nível dos outros para baixo. Entende? Então, tudo tem um ponto. E o ponto é esse. Está atrapalhando a performance da equipe, eu acredito que está na hora de tirar. Porque quando tu tira, oxigena, além de oxigenar a equipe, tu acaba que dando oportunidade para aquela pessoa de fazer outra coisa que ela quer. Perfeito. Certo? Muito Então, legal. acredito que esse é o ponto de ruptura. Show. E aí, respirei fundo, passei para você só. Difícil depois dessa fala, mas qual é o limite que eu vejo? Eu acredito muito, como o Cléden falou, de nivelar para baixo. Então, você não pode deixar isso acontecer. Se tem alguém que está ali, que você sabe que consegue mais, você começa conversando de pouquinho, ouve, entende, dá para ir? E aí você vai forçando um pouquinho. Se perceber que não dá mais e que chegou, que a pessoa não quer mais subir, e aí sim, eu acho que está na hora de não ficar mais. Mas eu acredito que enquanto o líder conseguir puxar cada vez mais ou aumentar a performance cada vez mais, eu acho que vale a pena sim tentar. Tentar para que aquela pessoa fique ali empregado, trazendo o seu trabalho para dentro da empresa, ajudando os outros setores. Mas se for percebido que ele não quer ou ela não quer se desenvolver ou não quer chegar, que para ela ali está tudo bem e a empresa requer mais, o líder quer mais, então está na hora de... Foi muito bom até aqui.
e aí disponibiliza para o mercado. Escutando essa junção, como você fala, não deixa com que a pessoa seja uma surpresa, né? Ou seja, ela entende, você acompanhou, você treinou, você investiu, né? E ela consiga perceber, opa, já não é mais sobre a empresa, já não é mais sobre a sua gestão. É que já não dá mais no limite de nós fazermos aquilo que é o nosso pedaço e não o seu. Agora me veio Pedro no coração, Cléder, disse assim, são 3 T's, treina, tenta, mas dá tchau, né? Dá uma de Pedro também, gente, porque senão fica treina. Qual é esse limite, né? Cíntia, do treinar. Então, eu vou de Pedro, corto a orelha e segue. Só pegando o teu gancho, ele fala também, disse assim, porque o Pedro era para ser demitido na primeira. Porque a primeira coisa que ele falou pro chefe dele foi fantasma. Ele falou que o cara é um fantasma, estava andando sobre as águas. Ele disse, é quem? Um fantasma? Certo? Então ele se... E aí, vamos pregar aqui hoje, né, gente? Vamos pregar. Porque aí, imagina, né? Então, aí o teu chefe diz assim, ó, pode vir. Né? Aí a pessoa não acredita, que entra no que você falava de propósito, né? A pessoa não acredita, né? Ela não tem fé naquilo, ela não põe o pé. Então tem coisas que a gente não adianta falar se ela não conectar com esse propósito, né? Se ela não acreditar de verdade nessa condução da gestão da liderança. A pessoa não põe o pé, aí não dá para caminhar por ela. Gente, a gente está pregando hoje, você viu hoje, não é? Mas gestão tem tudo a ver. É isso. É tudo a ver, como ele falou, o maior líder foi Jesus. Então tem tudo a ver com liderança de alto impacto. É verdade. Olha só o que ele deixou para nós. E aí você fala disso, do alto impacto, o que deixou para nós. Quando eu vejo vocês e admiro o trabalho de vocês, é isso, assim, eu estou à frente de um negócio, né? Seja ele o varejo, seja ele a indústria, e não é só sobre essas pessoas, né? São essas famílias que a gente alcança também a partir do negócio. Então, gente, como que vocês dormem com tanta pressão, né, de fazer funcionar, de fazer dar certo? Porque tem isso, né? As pessoas que estão nos escutando, diante de tantos desafios que elas têm, como que vocês se mantêm assim, olha, lindos, plenos? Dá uma dica aí, uma estratégia de você fazer essa gestão, enfrentar todos os desafios que vocês enfrentam, conquistando muito. Como é que você mantém? Né? Como é que você se mantém? Dá um spoiler aí, pequenas doses. Você tem que viver um dia de cada vez. Claro, tendo seu planejamento, a nossa empresa, ela trabalha com planejamento estratégico há 6 anos, a Cíntia acompanha esses planejamentos ano a ano, e esses planejamentos aí te dão uma direção. E o nosso planejamento, ele vem, né, o planejamento estratégico, e depois esmiuça mensal, faturamento, despesas, enfim, tudo que um planejamento exige. Mesmo tudo elaborado, beleza, vamos ganhar tudo, não. No meio do caminho, acontece um problema, muda tudo. Aí a pandemia veio isso para nos mostrar. Nós tivemos que refazer o nosso planejamento estratégico em 48 horas. Né? E estava tudo pronto, chegou lá, olhou, o que a gente vai fazer? Esse projeto estava para cá, traz para cá, traz para cá. Então a gente não sabe, principalmente o varejo, o comércio em geral, a gente não sabe como é que vai ser o dia a dia. A gente tem tudo planejado, faz, mas de repente acontece algo inesperado e a gente tem que mudar. Então isso é muito importante, você estar preparado para a mudança. As pessoas têm que se preparar para a mudança, têm que se preparar para o imprevisto. E que é o que acontece no varejo, no comércio, enfim. E como que a gente lida? Preparando com antecedência. E aí aconteceu alguma coisa, pensa, reúne, o que é que nós vamos fazer? E segue. Gente, se desesperar é a pior coisa que tem. Mantenham a calma sobre qualquer negócio. Escuta essa mulher, gente. Escuta essa mulher, presta atenção. São quantas lojas, estão em quais regiões, me lembra? A gente tem uma em Parintins. Alô, Parintins. Parintins. Ganhou uma nova agora, ó. Parintins tá só amores, hein? Real Equipamentos. Quantas lojas? Aí a gente tem uma em Roraima, né? E tem 3 em Manaus. Olha Nós aí, temos gente. E uma assistência técnica, uma venda de peças. Então, Olha, são 4. e aí a mulher com tudo isso,
Cléder, nessa tranquilidade, tenha calma, mas é cheia de energia, que talvez é isso que às vezes as pessoas não conseguem administrar, né? Ou seja, eu posso ter energia, vigor, vitalidade, fazer as coisas acontecerem, mas eu não preciso me desesperar. Isso que eu acho lindo, né? Ou seja, você conseguir ter o gerenciamento das adversidades e isso não tirar sua paz, porque senão enlouquece, não é assim? Mesmo. Eu já escutei, veja se você escutou isso aqui do todo, né? Só da Dai, né? Dos dois. Ou seja, eu preciso olhar o negócio olhando para o futuro, né? Identificando quais são essas estratégias, esse plano, desenvolver as lideranças, fazer com que elas performem, gerando a performance no todo. Não dá, a gente faz o nosso melhor, não dá. E mantém, a partir desse planejamento, a capacidade de lidar com as mudanças, de lidar com aquilo que a gente não controla, né? Com as adversidades, sem perder paz, com a inteligência emocional, dá conta de fazer. Ótimo! E aí eu quero puxar para você, que logo você começou falando, né? Esse crescimento exponencial que a sua indústria conseguiu. Não dá para não dar mérito a você, a sua gestão, né? Ou seja, esse crescimento, essa estruturação, esse plano, né? O quanto você tem de mérito mesmo, né, Cléder, de fazer isso acontecer. E aí eu queria que você falasse muito para os líderes que nos escutam, esse olhar da inovação, de conseguir fazer com que as pessoas entendam o cenário de velocidade, porque isso aqui muda, né? Faz as coisas acontecerem num estalar de dedo, né? Vira chave rápido, que algumas pessoas têm muita dificuldade, né? Ficam presas em estratégias que não funcionam. Comenta um pouquinho como é isso, Cléder? Ô, Cíntia, nesse percurso, eu estou há 32 anos, né, nessa área. Eu comecei com 15. Costumo dizer que esses 32 anos não é porque eu sou velha, é porque eu comecei novo. Muito cedinho. Então, a gente foi galgando os passos, né? Comecei a trabalhar muito novo, era operador de máquina, enfim, foi uma trajetória grande aí. E eu sempre fui um pouco diferente, um filho um pouco diferente, um patinho feio lá em casa, eu acho. Porque realmente eu sempre pensei muito diferente e até hoje meu pai disse, cara, esse rapaz acho que, não sei. E o que acontece? Eu sou muito determinado, entende? E isso tem o bônus e tem o ônus, certo? Determinado é que eu coloco o desafio para mim, para tudo, sabe? Porque a minha cabeça funciona assim. E se eu colocar um desafio para mim e não cumprir, não tem não cumprir. Não existe essa palavra na minha cabeça. Não tem não cumprir. Então não faz. Entende? Então assim, depois que eu pego, planejo, boto no papel e é isso, eu vou atrás. Entende? Aí o que acontece, né? Eu estou te falando, né, que às vezes não é tudo de bom, aí tem o ruim, que às vezes, se para cumprir essas metas eu tenho que ficar sem dormir, eu fico sem dormir. Se precisar ficar o final de semana trabalhando, férias, noite adentro, e se eu precisar não falar com a minha família, se eu precisar deixar eles de lado, enfim, entende? Então, num equilíbrio, num período, né? Isso, equilibrado, né? É porque alguém que escuta pode confundir, isso, né? Não. Ou seja, num período ali, tá. Até eu conseguir chegar na minha meta, entende? Tá. Então, assim, eu me desafiei um exemplo, a aprender, o meu inglês era ruim, eu me desafiei, Cléder, eu, num curto espaço de tempo, quero aprender a falar inglês, em 2 anos. Então, o que acontece? Eu faço inglês 2 vezes por dia e começo às 5h30 da manhã, entendeu? 5h30 da manhã até 6h30, e antes disso eu vou para academia. Das 4h30 e 5h30 academia, das 15 para as 6 até 15 para as 7 inglês. Aí eu chego à noite, faço mais um pouquinho, final de semana mais um pouquinho. Claro, dou atenção para minha família, mas em 2 anos eu quero aprender a falar, entende? E isso foi, assim também no meu trabalho, certo? Eu faço um desafio, por exemplo, nosso desafio o ano que vem aqui é crescer 43%.
de 2.000%, a pessoa ainda quer crescer 3%. 43%. E já cresceu 2.000%, né, amiga? O que são 43%? Vai. Aí então, assim, a gente, né, pegando aí esses desafios micro, né? Contratação, ensinar, treinar, né? A gente tem os desafios macro, certo? Que daí tu olha para um PIB. O PIB do Brasil em 2023, ele está com uma previsão aí de crescer 2,5%. Só que em 2024, a previsão é 1,4%, 1,5%. Aí tu vai querer crescer 43% em um país, uma economia que está decrescendo. Né? Então, é um conjunto da ópera que realmente a gente tem que ajustar as velas do barco, né? E seguir. Cíntia, não é sempre, né, que a gente consegue. Mas, para mim, né, é gratificante o quê? Eu usar todos os artifícios que eu tenho. Para caso eu não conseguir, eu não ficar me cobrando, sabe? Não, eu podia ter dado mais. Não, eu podia ter feito mais e não fiz. Não, eu acho que é assim, ó. Eu não consegui, a equipe não conseguiu, nós não conseguimos, mas fizemos o possível, sabe? Porque por um grande tempo na minha vida, eu aceitava, eu acho, ser mediano, sabe? E ao longo do tempo, eu não me permito mais ser medíocre. Então, é uma exigência muito grande, eu tenho uma exigência muito grande comigo mesmo, que às vezes eu tenho que me frear, de vez em quando eu tenho que procurar minha coaching predileta, de vez em quando eu tenho que fazer uns treinamentos, né, para tentar botar um freio, porque realmente eu acredito que a gente tem que dar o melhor. Se você tivesse aqui conosco, você ia sentir a energia, não é, Dai? Você ia sentir a força com que Cléder fala isso. Porque muitas pessoas que eu vejo, né, e muitas vezes eu me encontro nesse lugar, a gente olha para determinadas situações, mas a gente não está lá muito disposto a pagar esse preço, né? A gente não está lá muito disposto a acordar 4 horas da manhã, né? A gente não está lá muito disposto à disciplina, a gente não está muito disposto a eu preciso fazer isso acontecer, né? Então, ainda tem muito disso no dia a dia, né? Pessoas que querem conquistar, né? Que querem conseguir, que querem realizar, que querem chegar nas suas metas, mas também não querem fazer, né, todo o empenho, toda a dedicação, e fica no mediano, fica no medíocre, porque é sempre uma escolha. Gostei do que você fala, né? É sempre uma decisão, né? Ou seja, eu vou ter que abrir mão de 1 hora de sono para que eu me dedique a essa situação. Qual dos dois? Né? Você tem a escolha, você tem a decisão de ficar horas a mais de sono. Então, isso é muito legal. Nós vamos continuar, vamos dar esse fôlego aos nossos patrocinadores. Assiste, é só um minutinho, porque tá incrível você poder já elencar. Tenho certeza que você já está elencando aí excelentes insights. Aproveita, toma uma água aí assistindo os nossos patrocinadores e a gente volta já já.
Profissional da área de manutenção industrial. Tá sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. Uau, delícia de papo, uma conversa super produtiva, tô amando. E aí, entre tantos desafios, esse do planejamento, esse de você lidar com as adversidades, esse de você conseguir fazer esse limite, né, da pessoa, até onde é meu, mas até onde é dele, né, e poder oportunizar ele até fazer o que ele quer, né, no dia a dia. Esse do determinado, do não procrastinado, de vencer os desafios para chegar nas suas metas. E aqui, ó, enquanto você estava assistindo nossos patrocinadores, a gente estava chegando aí a uma conversa específica, direcionada de desafio, que é o desafio da comunicação, né? Seja a comunicação das gerações, acho que aquela pesquisa é muito legal, seja o desafio de você fazer as pessoas realmente entenderem a partir das perspectivas diferentes, desdobrar essas metas, né, essas atividades. Gente, tem muito desafio, né? Falávamos das culturas diferentes e tanto. Não vou mais falar disso aí não. Fala desse desafio da comunicação. E é geral, hein? Agora acendeu uma luz em quem estava nos assistindo. Como quem diz? Não são só as empresas da França, não, né? Não são só as empresas da França. Por aqui também tem. Por aqui também tem. Gente, olha, os desafios da comunicação, ele é latente em todo o negócio. E para você fazer acontecer, a comunicação ela tem que estar muito bem alinhada. Então, na nossa empresa, a gente começa com o planejamento estratégico. Todos os nossos colaboradores sabem o planejamento estratégico daquele ano, sabem os objetivos, sabem o que nós temos que fazer, o que cada setor tem que fazer. Então, a gente faz uma convenção, né, para comunicar o planejamento, falar do resultado dos anos anteriores, enfim. A outra comunicação que eu pratico muito é as reuniões, né? Eu tenho reuniões semanais com times específicos para saber como estão os setores, não são longas reuniões, como é que está, o que eu posso ajudar. E também para fortalecer a cultura da empresa. Olha, gente, é assim que a gente trabalha, nosso propósito é esse. Então, essa comunicação ela tem que estar muito latente. A outra do dia a dia, vai sair um comunicado, ou a gente precisa comunicar algo. Gente, geralmente eu uso os 3 meios de comunicação, como bem o Cléder estava falando enquanto vocês estavam assistindo aos patrocinadores. Às vezes, como eu escrevo uma mensagem no WhatsApp, você pode estar não no mesmo espírito que eu. Você vai ler de uma outra forma. Então, geralmente, o que eu faço? Eu marco uma reunião online ali de 15 minutos para explicar o que é. Olha, a gente vai ter essa mudança, assim, nós vamos fazer isso. E aí, depois, eu reforço no WhatsApp, num grupo, e depois eu mando por e-mail. E depois dessa linha feita, eu ligo para os gestores. Você comunicou? Houve alguma dúvida? Precisa que eu vá até aí, ou um RH vá até aí para esclarecer algo? Então, assim, eu acho que a comunicação ela tem que estar muito bem alinhada com todo o time. Porque isso faz parte de uma estratégia. Porque imagina, Cíntia, se a comunicação não estiver alinhada, aí eu estou soltando uma campanha na televisão. E aí eu não comuniquei meu time ou comuniquei de maneira errada, o cliente chega entendendo uma coisa, o meu time sabe de outra. Meu Deus, o estresse que acontece. Tanto o cliente fica aborrecido, como o vendedor ou o colaborador fala, mas ninguém me comunicou. Então, a comunicação ela tem que ser muito bem feita, ela tem que ser muito bem escrita. Lembrando também que hoje a gente trabalha com várias gerações diferentes. Então, a forma que eu falo com o meu colaborador de 18... A gente tem estagiário,
sei lá, 18 anos, 16 anos, não é a mesma que eu falo com um líder ou com uma pessoa de mais idade. A forma que eu falo com o meu time comercial não é a mesma que eu falo com o meu time de logística. Então, você tem que ter esses trejeitos para comunicar, para falar a língua, para eles entenderem, dar abertura para perguntar. E ouvir também. Né? Quantas vezes, falando de comunicação, quantas vezes a gente planejou algo e aí chegou lá na ponta e falou, olha, não está dando certo. Fala, tá, mas por quê? Por isso, então vamos mudar. Vamos mudar. Escuto então, você, essa preocupação, acho que todos nós escutamos, né? Você que está aí, depois você me escreve se foi esse olhar que eu vejo, né, de profissionalizar a comunicação, de se responsabilizar por esta comunicação, né, de garantir todos os meios possíveis para ela acontecer, né, porque muitas vezes eu ainda vejo lideranças, vocês devem ter alguns por lá nesse modelo, quer falar de um jeito, quer escrever de uma maneira e acha que já comunicou, né, passei o e-mail, né, já tá lá no grupo do WhatsApp, né, e a pessoa acha que isso é comunicar, ela acha que já comunicou, né, e a sua perspectiva de comunicação? Então, Cíntia, a comunicação, ela é imprescindível, né, hoje em dia, imagina, sempre foi. Quem não se comunica, se trumbica. Se trumbica. Sim. E eu lembrei, né, aqui, enquanto ele estava falando, eu lembrei de um livro que eu li do Bernardinho. E ele disse que tinha lá no livro, né, ele fala que tinha uma geração de 88, que ele tinha uma forma de motivar, uma forma de comunicar. E como que ele comunicava com essa geração? Ele comunicava gritando. Ele disse que o cara errava, né, lá, e ele dizia, seu, né, chamavam, por que tu errou e tal, não erra mais, seu, né, chamava os palavrão lá e tal, e ele disse que o cara se motivava de uma forma que ele não queria mais errar. Ele disse, eu não vou mais errar, porque certo, ele pensou, esse filho da puta, não me xingar ele mais, vai ver, eu vou acertar. E ele vou calar ele, né? E ele disse que essa geração era uma geração que não era boa tecnicamente, não era tão boa tecnicamente. E ele conseguiu resultados excelentes com essa equipe. E ele disse que teve uma troca de uma reformulação na equipe e vieram os outros atletas, né? E ele disse que ele não mudou o jeito de comunicar. Só que era uma equipe muito boa tecnicamente, muito boa. Muito superior ao que ele tinha na mão. E ele disse que começou a perder tudo. Disse que perdia jogo em cima de jogo. Enfim, daí ele começou a fazer uma análise como líder de por que isso estava acontecendo. O pessoal todo, né, um nível altíssimo de atleta e não performava. Aí ele disse que, né, em várias conversas com outras pessoas tal, ele chegou na conclusão que ele tinha que mudar a forma de comunicar com o pessoal dele. E ele disse que a partir do momento que ele acertou a comunicação, ele conseguiu fazer um time campeão. Um time que foi campeão olímpico, um time que foi campeão mundial, um time que mais vitorioso aí, eu acho que da história do vôlei. Então, né, trazendo isso aqui para a conversa, hoje, a gente falando em termoplástico, nós somos o quarto faturamento do PIN, hoje. Até junho, eu estava dando uma olhada nas estatísticas, o termoplástico aqui no PIN gerou 7,6 bi. 20%, corresponde a 20% do faturamento. E com isso, geralmente, né, a gente tem que contratar mais. Né? É o terceiro setor que mais emprega. Aqui, né? Aqui, o termoplástico. Então, tu vê, no nosso planejamento para o ano que vem, né, contratar aí perto de 70 pessoas, colaboradores. E trazendo uma análise aqui, isso é uma pesquisa que o Simplast fez. Né? Hoje, dos colaboradores do PIN, 29% são da geração Z, esses nascidos a partir de 95. Geração Y tem 46%, que é de 81 a 94. Da geração Z, né, que é de 65 a 80, tem 22%.
E tem aí os baby, né? Que são de 46 a 64. Então, o que acontece? Né? Trazendo aqui, fazendo essa analogia. Nós, falando de Pedro novamente, certo? E tentando, né, deixar esse Pedro, eu como gestor, deixar esse Pedro trancado dentro de mim, é saber a forma de comunicar com cada geração. Perfeito. Certo? Acho que isso é imprescindível. E o que eu estava falando antes também aqui para a Daiane, né, Cíntia, a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Certo? Tu tem que saber, quando tu está comunicando, tu tem que saber se a tua pessoa está entendendo. Tu tem que pedir um feedback. Tu tem que estar alerta com o que realmente essa pessoa... Porque a responsabilidade é tua, que comunicou. Sim. E o que eu sempre falo para os meus colegas de trabalho? Quando vocês estão em dúvida de alguma coisa a respeito da comunicação ou a respeito de qualquer coisa, de como vocês devem agir, quando vocês têm qualquer dúvida, vocês vão lá e olham nos valores da empresa. Segue exatamente o que está escrito lá nos valores. Se vocês seguir o que está escrito ali nos valores, vocês não vão errar. Certo? Isso é uma deixa que eu sempre falo para eles. Na dúvida, leiam os valores. Que se tu seguir a regra na íntegra, não erra. Uau, né, gente? De arrepiar. Esse olhar do líder, ser o responsável pela sua comunicação, você conseguir fazer, né, esse movimento de se responsabilizar e onde que eu posso adaptar, onde eu preciso adaptar. E eu vejo nos negócios, certamente vocês muito mais do que eu, essa necessidade de adaptação a partir das diferenças. Né? Sejam as diferenças de geração, sejam as diferenças de maturidade das pessoas, seja a diferença, como lá na história do técnico, né, das competências dessas pessoas. E eu amei essa boa dica, que às vezes a gente tem ela internalizada, mas não coloca muito no discurso. Tem dúvida? Vai lá nos valores, que se seguir aquilo ali vai dar certo. Né? Então, que às vezes a gente coloca uns valores na parede, não é o caso de vocês, mas de repente você que está nos assistindo pode ser um bom, né? Puxa, coloca lá, fica lindo na parede, umas frases bonitas, né? Fica uma definição sensacional, mas lá na parede, né? Como usa isso no dia a dia, como mobiliza as pessoas para entender, é pra gente fazer assim. Né? E sempre lembrar sobre esses valores, sobre esses princípios. Na real, isso também é muito forte, né? É sempre muito forte lá. Eles têm umas coisas lindas, Cléder. Daria pra gente passar horas aqui de boas práticas. Quando eu falo linda, boas práticas, né? Reúnem as pessoas de manhã, né? Fazem oração de manhã. Não é? É lindo, né? Ou seja, tem alguns rituais de integração, porque a comunicação é expressar, é comunicar, é transmitir, mas também é sobre interagir, né? Sobre garantir todo mundo integrado ali, aquele mesmo ponto. Eu tô amando isso. Vocês querem falar de quê aqui agora, gente? Porque eu fico aqui babando. Eu vou colocar um ponto a respeito dos valores, né? Lá na empresa, eu costumo, como bem o Cléder falou, costumo falar bem assim, não tem ninguém para decidir, tá só você ali na frente do problema e tem que decidir, olha os valores e decida. Em cima dele, não vai ter erro. Olha os valores e decida, acabou. Não vai ter erro. Enfim, e aí voltando... Mas não são todos os líderes, Daiane, e eu queria que você estimulasse, Dai, essas pessoas. Não são todos os líderes que geram esse canal de autonomia, né? Que permitem com que as pessoas liderem os seus próprios processos, né? Com esse encaminhamento de uma comunicação tão clara de que você tem o poder de decidir sobre essas suas responsabilidades, e aquilo que você acha que foge, vai lá naquela referência. Porque, de modo geral, os administradores ainda centralizam muito, né? Às vezes tem essa dificuldade de delegar. Por exemplo, geralmente são pessoas, tá? Que são pessoas que iniciaram o negócio sozinho, então ele planejava, ele executava, ele vendia, ele comprava. E aí
começa a crescer, o Cléder vem bem... Para quem cresceu 2.000%, passou por isso, com certeza. Certeza, né? E aí começa, não, preciso contratar mais gente, preciso. Só que aí contrata. Mas aí, o que tu vai delegar? Ai, não, peraí, eu vou não, mas... Vou soltar isso. Vou soltar aqui. Ai, não. Enfim, então tem essa dificuldade. E aí, quando você tem essa dificuldade de delegar, questões de escolhas e de decisões. Ou você continua sozinho e estagna, ou você começa a aprender e confiar nos processos, nas pessoas, no potencial. Eu tenho uma situação que, isso aprendi esse ano, né? Geralmente a gente estava em reunião, bem restrito isso aqui. A gente estava em reunião. Para nós. Só para nós aqui, ó. Só para nós. O que acontecia? Vinha com um problema e tal, e quem está no negócio sabe a solução de tudo. Você sabe a solução. E aí eu tive que me treinar para poder exercer que o outro pense na solução. Como é difícil. Mas o que eu aprendi com isso? Que era onde eu queria chegar. Gente, às vezes vem uma solução muito melhor do que a sua. Muito melhor. Que você fala, caramba, não tinha pensado nisso. Não, vamos na tua, que a tua é mais legal. Então, o que é isso? Você deixa a pessoa se soltar, deixa a pessoa colocar o potencial dela para fora, deixa ela tentar fazer. Se tiver errado, cara, vem cá, não é assim. Eu tenho pregado na empresa o seguinte, pode errar, mas tem que corrigir rápido. Isso acontece muito no mundo do marketing, né? Faz algo errado, fala, cara, errou. Tá, corrige. Errou, gente. Nós somos humanos, não tem máquina ali. Então, dê oportunidade para o outro errar, para ele aprender, para você ensinar. E aí você vai soltando as rédeas. Então, eu acredito que esse é um dos primeiros passos para dar autonomia a uma outra pessoa, né? Começar a soltar e confiar e ficar de olho ali, monitorando até um momento que você se ache confortável em deixar tudo. E essa é a força, acho que, do liderar o negócio, né? Ou seja, garantir que outros líderes liderem, porque senão Sim. você vai ter que fazer tudo e, como você diz, né? Vai estagnar, não tem como, né? Você não tem olhos para tudo, você não tem braços para tudo, você não tem nem horas para tudo, né? Então, o negócio acaba muito centralizado, acaba mesmo minguando, né? Ou não vai a seu potencial máximo. Gente, tá bom demais essa conversa que a gente nem vê a hora passar. Não é? Então eu vou fazer uma última pergunta para vocês, assim, que borbulha no meu coração. Qual é essa estratégia de ouro? Qual é essa dica de ouro, né? Se você quer se posicionar como um líder de negócio, qual é a sua estratégia de ouro? Planejamento. Conhecer a si mesmo, conhecer o outro e o mais importante de todos, fé. Porque se você não acreditar em algo maior do que você, cara, o negócio não vai. Porque, gente, o comércio, qualquer negócio, qualquer trabalho, você vai ter uma hora que é só você e Deus. E acabou. Então, se você não tiver uma ligação direta, o negócio embola. Então, eu acho que essas são as estratégias que eu uso. Né? Um Wi-Fi do céu, é? Eu chamo... O Wi-Fi é tão de Wi-Fi. Pô, cara... Um Wi-Fi do céu. E agora? Qual é a senha do Wi-Fi do céu? Tem que ter a senha do Wi-Fi do céu. Muito show. Então, eu acho que é isso, né? Conhecer você, conhecer o outro, planejar na medida do possível, que às vezes sai fora do controle, e fé. E aqui, gente, a gente está falando não de religião, fé. Em algo maior do que você. Né? Que você possa, numa hora, falar, e agora? É eu e tu. Vamos lá. Show. E a sua dica de ouro? A dica é transformando suor em ouro, já que você falava de Bernardinho. É isso aí mesmo, Cíntia. Cara, a minha dica é não negocie consigo mesmo. Uau.
Eu tenho isso para mim, eu falo isso para os meus. A partir do momento que tu começa a negociar contigo mesmo, é o começo do fim. Tu pode negociar com todo mundo, Cíntia. Tu pode negociar com as outras pessoas, tu pode... Agora, contigo mesmo, tu não pode negociar. Puxando o gancho aqui da Dai, eu também falei que sou cristão e acredito muito em Deus, mas tem horas que não é tu e Deus, é tu contigo mesmo. E Ele está contigo. E depende de ti, não depende dele. Entende? Porque Ele quer. Então, às vezes, eu vejo que também muita gente botando na conta dele que não é. Entende? Então, assim, o dia lá do evento que a gente fez lá do RH Summit, teve uma frase lá, cara, que me tocou e onde eu falo daquela frase eu não me recordo o nome dela, acho que ela é psicóloga, que elas têm uma ótica. A Renata. Ela falou o seguinte lá, eu vou usar a frase da Renata aqui, me desculpe, Renata, sim. Mas só vou repassar o que ela falou, frases dela, palavras dela. Ela disse que o pai dela tem um negócio, uma ótica. E o negócio do pai dela era fazer com que as pessoas enxergassem para fora. Né? E ela disse, qual é o meu negócio? Qual é o meu propósito? Aí ela disse que ela descobriu qual é. E ela disse que o negócio dela não é fazer as pessoas enxergar para fora, é fazer as pessoas enxergar para dentro. Isso para mim até eu me arrepio quando eu falo, porque é poderoso demais. Sim. Entendeu? Então assim, ó, eu acredito, Cíntia, que depois que tu descobriu o teu propósito, que tu seguiu o teu plano, nada mais te fazer parar. Nada. Entende? Eu vou para academia. Um dia eu fui para academia, faltou energia. Aí nós estávamos lá treinando o personal, disse assim, ei, será que nós vamos continuar? Vamos continuar, seu velho? Nós dois aqui? Entende? Aí eu disse, vamos, treinamos escuro. Ah, não tinha ar-condicionado? E daí, se não tinha ar-condicionado? Não negocia contigo mesmo. Não acorda de manhã e diz assim, será que eu vou? Será que eu não vou? A tua cabeça, o nosso cérebro reptiliano, sempre vai dizer para ti ficar dormindo. Sempre vai dizer para ti não ir, porque é uma defesa do próprio organismo. Então não negocia. Se tu se predispôs a fazer, faça. Então, eu acho que essa, Cíntia, isso eu acho que é uma coisa que eu trago, é o meu mantra. E eu acho que não sei, se eu pudesse dar uma dica, é isso. Muito sabe? Legal. Olha aí, então agora você faz um Wi-Fi, pega a senha do Wi-Fi do céu, não é? E essa pessoa que te olha no espelho, não negocia mais com ela. É isso aí. Né? Essa pessoa que olha pra você diante do espelho, se você começa a negociar com essa, você vai encontrar um monte de desculpa para negociar com todas as outras coisas. É isso? É isso aí. Sensacional, gente. Muito obrigada. Como eu estou feliz de ter ficado aqui com vocês, aprendi um monte. Daí você mora no meu coração, você sabe a sua força, seu vigor, né? A sua humildade, a maneira como você lida com o negócio. Eu sou encantada, todas as vezes que eu te encontro eu falo isso. Você precisa ir lá ver essa mulher trabalhando, Cléder. Posso imaginar. Porque é visceral, sabe? Sim. Assim, é do coração, é da força. Muito obrigada mesmo, você é inspiradora. Cléder, também a gente ficou rasgando seda, mas é porque é verdade mesmo, no fundo do coração. Cléder, muito obrigada. Sua energia, sua força, seu vigor, eles têm um grupo dos fitness. Ninguém aguenta o Cléder. Ninguém aguenta. 4h30 da manhã, se alguém não posta do dia, já opa, cadê? Né? Que é isso, né? É inspirador ver pessoas que saem do discurso e vão para a ação. Eu acho que é isso que eu admiro muito em você, né? A pessoa que você vê aqui falando, né? Que vê aqui comentando, trazendo referências, livro tal, autor X, palestra H, não é? Sabe? Vídeo, sei lá, né? W. Muitas vezes isso é discurso. Né? Infelizmente a gente sabe, né, que muitas vezes é discurso, mas quando a gente está com você, vê você
para além do discurso, aquele vídeo, né, realmente tem gente que faz, né, aquele livro realmente tem gente que faz, né, aquela lição daquele treinamento realmente tem gente que faz. Então isso é inspirador, ver você, um ser humano real, fazendo aquilo que se fala. E eu acho que isso é muito de liderança, né? Ou seja, é a coerência, a congruência da liderança. Muito, muito obrigada. Obrigada a você que está conosco no Liderança de Alto Impacto, esse podcast que traz maravilhosos para compartilhar as suas experiências, dores, dificuldades, desafios, vida real de gente real que faz acontecer. Escuta também o nosso podcast Tive uma Ideia, onde eu conto os perrengues. Eu já tive um monte de perrengue, né? Um monte de perrengue, é um monte de erro. Amiga, é um monte de erro, não é? Eu conto esses perrengues, te conto aí como que eu consegui sair desse emaranhado. E o podcast Foco na Solução. Você conta as suas dificuldades corporativas de liderança e eu encontro pessoas incríveis que ajudam a gente a escrever um roteiro para a sua solução. Nos segue também nas redes sociais, @psi.cintialima. E nós encontramos vocês em quais redes sociais? Se despeçam de nós. Então, eu estou no Instagram, né, Cléder Niero. Não faço muitas postagens, Cíntia, sou mais reservado. Mas é isso. Show! Daí onde a gente se encontra? Bom, o profissional, né, @realequipamentos, né, no Instagram. Vai lá se você é dono do seu negócio, está precisando de alguma coisa, posta lá que a gente te ajuda. Bom, eu sou apresentadora também do Fofoca de Negócios, @Fofoca de Negócios, está no Instagram, tem podcast, muito legal. E o meu pessoal, DS Pinheiro. Me segue lá e vem comigo. Fofoca de Negócios Real Equipamentos, DS Pinheiro e Cléder Niero. Nos segue. Ô Cíntia, deixa eu, então, né, para quem quer conhecer a empresa na qual eu trabalho, Show. MDG Filmes. @MDG Filmes. Sensacional. Muito obrigada, muito mesmo. Obrigada. Meu coração tá transbordando de alegria de ter vocês aqui. Tchau, gente. Toda segunda tem podcast pra você.